Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. No Livro dos Espíritos, lá no final da segunda parte, Allan Kardec fala sobre os 3 reinos. Olha, eu vou dizer para você uma coisa muito séria. É sensacional. É um trabalho incrível de Kardec com a espiritualidade. E também a ciência hoje ainda não sabe disso, ou se sabe, não divulga. Muito interessante. Eu vou pedir sua atenção para que você possa compartilhar conosco este momento de estudos extremamente úteis aos nossos crescimentos. Então, ele vai falar do reino dos vegetais, dos minerais e do reino animal. Tá? Então, nós dividimos esse estudo em 2 partes, por ser ele muito complexo. Então, nós vamos fazer em 2 partes. A primeira parte é hoje, o reino animal. Observem que coisa maravilhosa, tá? Então, vamos começar o nosso estudo agradecendo a Deus mais uma vez por essa grande oportunidade de estarmos aqui juntos nesses estudos tão interessantes e tão úteis aos nossos crescimentos espirituais. Então, vamos lá, olha. Dos 3 reinos, vamos falar hoje do reino animal, no nosso Lições Espíritas. Então, mineral, vegetal, animal. Eis que transitamos nesses reinos, buscando a perfeição. Cada um deles nos mostra essa perfeição. São estruturados e compõem a natureza em suas expressões de harmonia. O homem é o seu grande devedor, seu grande beneficiador. Vamos ver como é isso? Veja bem que nós estamos agora penetrando em 3 grandes reinos, mineral, vegetal e animal, e o espiritismo dando, a sua contribuição para o entendimento deste estudo. É importante que nós acompanhemos a dinâmica espírita, porque ela vai nos oferecendo sempre as possibilidades de entendimento superiores da vida. Dando continuidade, no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, da segunda parte, encontramos o estudo sobre os 3 reinos da natureza. Estudaremos aqui os animais e os homens. Tá? Você que gosta do seu animal, né, seu animal de estimação, você vai ver muita coisa interessante aqui. Tá? Porque os animais existem, né? Porque essa passagem, né, pelo reino animal, nós vamos estudar aqui hoje, tá bom? Então, vamos em frente. Os animais e os homens. Vejam vocês que sempre esses animais estão em relação com os homens. Sempre assim. Né? Não importa o tamanho, não importa a espécie, mas estão sempre em relação com os homens. Por quê? Nós vivemos num planeta que temos que compartilhar todas as possibilidades do planeta, tanto mineral, quanto vegetal, quanto animal. O homem, muitas vezes, acha que ele, por ser, né, o principal desses 3 reinos aí, ele está à parte de tudo isso. Tem pessoas que não, que adoram, que estão buscando esses entendimentos junto aos animais, junto aos vegetais, junto aos minerais. Isso tem muita gente fazendo, mas a grande massa, ela às vezes tem o seu animal de estimação, mas é apenas por um hobby ou por uma necessidade vibracional e não pensa nesse estudo tão importante que temos aqui no Espiritismo. Né? Então, continuando, se pelo que toca à inteligência, é a questão 592 do Livro dos Espíritos, tá? Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e esse. Porquanto, alguns animais mostram sob esse aspecto notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação
ser estabelecida de modo preciso. Então, Allan Kardec ele está perguntando aqui da possibilidade, né, de ter uma linha de demarcação entre animais e homens. Vamos ver o que a espiritualidade vai responder aqui para nós. Olha, a este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte que desce muito abaixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas o seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Aqui, meu amigo, minha amiga, há uma comparação bem interessante. Então, o animal, muitas vezes, ele é muito mais bem dotado de físico do que o homem. Ele é mais forte, ele é maior às vezes, né? Ele é mais sutil, ele corre mais. Mas ele diz o seguinte: olha, você não pode comparar o homem com o animal. O que às vezes a pessoa não entende. O animal é sempre o animal, o homem é sempre o homem. Mas como o homem vive ainda em corpo animal, muitas vezes ele se rebaixa para os reinos inferiores. E aí ele fica violento, ele fica agressivo, ele fica meio que na busca, né, de possibilidades onde ele sempre leva vantagem. Então, é o homem não abaixar-se ao que ele já viveu. Nós somos vindo do reino animal, então nós temos que entender que nós não podemos mais viver as expressões do animal, e sim como homens. E os animais vivem aquilo porque eles não têm inteligência, e nós temos inteligência. Então nós temos que usar a nossa inteligência para progredir. E os animais estão usando dos instintos deles, né, também para progredir. Então há uma diferença entre o homem e o animal. Cuidado, para que tem muita gente que faz o contrário, ele quer dar mais valor ao animal do que ao homem. Não, meu amigo, você pode gostar do animal, isso não tem problema nenhum, tudo isso é filho de Deus. Agora é preciso saber fazer a distinção entre o que é homem e entre o que é animal. Entende? Isso que está colocado aqui. Bom, continuando, olha lá. Pode-se-á dizer que os animais só obram por instinto? E a resposta, né? Ainda aí é um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem uma inteligência, porém uma inteligência limitada. Olha, isso é muito interessante sabermos. Os animais têm uma inteligência. Então, ele tem um instinto e a inteligência também limitada. Mas ele já começa o processo da inteligência lá no reino animal. Ele não explica aqui em que momento. Penso eu, isso é uma coisa minha, eu sinceramente só estou dando uma opinião que você pode contrapor e oferecer outra melhor. Mas que essa coisa começa nos antropóides. Quando nós estudamos os antropóides, né, a gente vai observar que eles têm algum nível de escolha, né? Antes dos antropóides, nós temos também outro tipo de animais que obram, que nós não sabemos até quanto é instinto, até quanto é inteligência. Os antropóides, aqui no planeta Terra, começaram a sua caminhada há 65 milhões de anos atrás. É um tempo bem interessante, né? Eles vão seguindo toda uma evolução, todo um cargo para chegar ao primata, que depois vem o homem primitivo. Então, provavelmente, nos antropóides, isso já começa, né, acontecer. Depois, se você quiser, você estude um pouquinho sobre os antropóides. Existem livros muito interessantes sobre isso,
não vamos entrar nesse detalhe, porque não é o nosso estudo de hoje. Quem sabe um dia a gente possa fazê-lo. Mas hoje nós vamos colocar isso. Vamos imaginar que os antropóides já estão na linha do homem, por isso que eu estou falando isso. Eles já estão na linha do hominal. De repente, é isso. Vamos continuando aqui. A gente vai colocando as nossas sugestões e você vai trabalhando conosco essas mesmas sugestões, tá? Não se poderia negar, isso é um comentário de Allan Kardec, né? Não se poderia negar que, além de possuir o instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de promoverem a conservação própria. Meu amigo, em relação, né, a essa questão de como os animais vivem, isso é um estudo extraordinário que a etologia tenta trazer já através do comportamento dos animais. Nós temos que entender o seguinte: os animais são nossos irmãos e eles estão fazendo um processo evolutivo extraordinário. Né? É muito interessante entender isso para que a gente possa ser justo conosco mesmo em relação à natureza que nos cerca. Então, Kardec continua: nada, porém, criam nem melhoram alguma realização. Qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e variáveis. A cria separada dos da sua espécie não deixa, por isso, de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. Bom, vamos pensar uma coisa aqui. Por exemplo, se você pegar uma galinha, ela vai ser galinha sempre, entende? Se você pegar, por exemplo, uma mosca, toda a espécie da mosca não vai alterar, mas há espécies que começam a alterar. Nós podemos ver isso, né, em outras situações. Por exemplo, vou colocar o caso de uma alcateia. O lobo alfa, ele cuida da alcateia, geralmente 12 a 15 indivíduos. E se um daqueles não cumpre as regras ali estabelecida para aquele grupo, então ele é isolado do grupo. Por exemplo, na caça, ele só vai se alimentar se sobrar. Então, quer dizer, existe uma forma de inteligência rudimentar para produzir esses efeitos. E assim também em outros grupos e outros animais. Eu estou citando esse porque é um que me marcou muito quando eu li, quando eu fiquei sabendo disso. Então, vejam que eles têm uma hierarquia e que eles têm um projeto de ser daquela espécie. Né? Se ele passa por uma outra espécie, a mônada, né? O espírito, não vou dizer que seja um princípio inteligente, né? Aliás, um princípio espiritual, ele é um princípio inteligente que habita os animais. Então, ele vai, à medida que ele vai vivenciando, experienciando e ampliando esse princípio inteligente, mais ele vai se tornando espírito com mais capacidade de escolhas. Então, a escolha começa bem antes do homem, só que no homem a gente ganha a plenitude do livre-arbítrio. Ainda Kardec dizendo, olha, o desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre a sua natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Então, os homens ajudam os animais. De várias maneiras, meus amigos. Vou colocar aqui uma que aprendo sempre, né? A frequência humana ajuda o animal a crescer. E a frequência do animal ajuda o homem a conformar-se nele mesmo. Como isso é possível? Por quê? Porque quando o animal vibra, veja você um jardim zoológico. Quando o animal vibra, ele vai ter essa frequência, ele estará vibrando na frequência que está íncita em nós, no nosso inconsciente antigo, arcaico,
de quando passamos por aqueles processos ali. Então, muitas vezes, o animal ele é um refúgio para o homem para compensar vibrações. Em contrapartida, o homem também, com a sua frequência, ajuda o animal a crescer, porque ele cria situações, ele cria ambientes inteligentes e que vão, de alguma maneira, ajudando esse animal a buscar conteúdos de inteligência, não do tamanho da do homem, mas pelo menos já cria-se um ambiente para a expansão da inteligência. Está vendo por que nós temos que conviver, né, entre animais e homens? Olha que coisa interessante. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem, efêmero e puramente individual, visto que entrega a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Então, muitas vezes, os homens, né, eles pensam assim, os animais, né, têm que viver ali daquela maneira, então deixa eles viverem, eu vou viver da minha maneira. Está certo que a gente vai ter que respeitar o espaço dos animais, né? Porque nós somos os seres inteligentes. Então, o homem tem que respeitar o espaço dos animais, porque os animais não têm essa noção. Por exemplo, vamos imaginar que uma serpente entre dentro da sua casa. Ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela está em busca de alguma coisa ali, de alguma frequência, ou de alimento, né? Ou de outras situações, né, próprias das serpentes. Então, é você que tem que tomar cuidado para não deixar a porta aberta para a serpente entrar. Não é? Então, quer dizer, o animal ele não pensa, ele vai fazer aquilo que os instintos dele colocarem em evidência para ele naquele momento. Por isso que a gente tem que ter esses conhecimentos. Eu, homem, e o animal, animal. Nós interagimos no mesmo espaço, no mesmo tempo, né? Muitas vezes no mesmo ambiente, mas como um respeita o outro. Como que é isso? Como que funciona isso? Então, se eu abrir minha casa para animais perigosos, exóticos, eu corro risco, porque é do instinto dele. Agora, se eu me preservo disso, o animal não vai fazer nada de mal comigo, porque ele também tem os projetos dele, principalmente de garantia de sobrevivência. Ele não vai maquinar assim uma vingança, provavelmente não. Ele vai buscar realizar o que lhe compete realizar. Vamos ver essa questão 594 agora do Livro dos Espíritos. Olha, tem os animais alguma linguagem? Olha, isso é muito importante. Tem pessoas que, às vezes, não aceitam dizer que animais conversam entre si. Eu já tinha lido que Emmanuel fala isso, que os animais têm linguagem. E agora, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver isso aqui. Olha. Se vos referis a uma linguagem formulada ou formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas esta mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Então, eles não têm, minha gente, eles não têm uma inteligência a ser aberta. Então, eles não vão ficar conversando igual nós conversamos. Então, eles vão fazer essa comunicação que é restrita ao seu avanço, ao seu adiantamento enquanto mônada divina. Então, eles não interessam para eles saber se vai, o que está acontecendo lá no outro grupo. Isso não interessam. Interessa para eles saber como que está o momento deles. Então, eles têm uma linguagem restrita e proporcional ao seu avanço. Mas tem essa linguagem, sim. Nós não imaginamos como é que seja, mas são coisas rápidas. Avisos, por exemplo, para cuidados, né, de predadores ou de chuva torrencial que vai chegar. Lembra da tsunami que aconteceu, né, que desencarnou muita gente? Os animais, antes da tsunami acontecer, já estavam indo para os montes, para as montanhas, porque já sabiam que aconteceu uma coisa muito grave. E se comunicaram e ali subiram, né, os elefantes e outros mais subiram para se proteger. O homem não conseguiu fazer isso. Então, muitas, milhares de mortes aconteceram ali, de desencarnes. Então, eles têm essa linguagem entre eles. Mas veja você, mais uma vez vou te dizer,
É uma linguagem na proporção dos seus avanços enquanto mônada a caminho do homem. Tá? Ele só vai expandir essa linguagem no homem. Bom, vamos continuando aqui o nosso estudo. Tá? A questão 594A. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não é? Então, nós temos o caso de uma formiguinha que provavelmente, né, o som dela é um som muito pequenininho, né? Compreende-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada-lhes sendo a vida de relação, os animais possuem mesmo meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém, a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Olha que resposta interessante. Então, quer dizer, o animal ele está restrito à sua necessidade, ao seu nível de aprimoramento. Você imagina, vamos colocar assim, você tem um círculo e você tem um pontinho lá no meio do círculo. Esse pontinho é o teu olho. Então, você vai conseguir olhar à medida que o círculo for expandindo para você. Quando você olha bem no princípio, você só vê uma faixa ali. Os animais, na linguagem deles, é só naquela faixa que eles precisam se comunicar. É só isso. Futuramente, com certeza, esse estudo estará aí disponível para todos, mas é preciso que as pessoas comecem a pôr foco na sua vida. Deixar de buscar tanta coisa desnecessária e buscar foco naquilo que realmente vai instruí-lo para entender o movimento e a dinâmica da natureza. Então, quando você olhar um animal ou um grupo de animais, provavelmente estarão comunicando entre eles, só que numa linguagem necessária a eles, restrita a eles. Por exemplo, vamos imaginar que os bebês conversassem. Eles iam conversar aquilo que diz respeito ao bebê. Né? Depois, é um pouquinho mais à frente, 3 anos, aí já começa uma linguagem. Então, tudo relacionado àquilo. Por isso que a criança, muitas vezes, ela fala coisas que nós achamos engraçado, porque ela está falando dentro da possibilidade dela de criança. Ela está expandindo. Só que a criança já é um espírito antigo, e ele vai aumentando esse potencial gradativamente em pouco tempo. Os animais vão fazer isso em muito tempo, porque eles precisam passar por todos os caminhos, por todas as possibilidades do físico. Por exemplo, você não vê animal rindo, né? Por quê? Porque não tem a musculatura da face capaz de fazê-lo sorrir. Tá? Então, ele teve que criar essa musculatura para poder sorrir, que foi só lá mais tarde. Não quer dizer que eles não eram felizes, enquanto em espécies antigas. Entendeu mais ou menos o que é a linguagem dos animais? Então, vamos continuar aqui no raciocínio do Livro dos Espíritos. Agora, Kardec vai colocar. Ora, efetivamente, os peixes, que como as andorinhas emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e essa lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Eu gosto muito dessa formação do Kardec, né? Que a água também, o movimento deles na água, cria um clima, cria um ambiente de comunicação. Como quer que seja, o que é incontestável é que eles não falecem meios de se entenderem, do mesmo modo que há todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Tem pessoas que conversam assim como só com olhar, só com expressões faciais ou corporais. Né? Isso é uma mímica que a gente aprendeu lá no passado.
né? A Lúcia Santella, que é uma antropóloga brasileira, ela fala muito dessa coisa da mímica, da imitação. Então, nós, humanos, também fazemos isso. A gente se comunica por sinais. Não é? Às vezes você está distante, você faz um sinal lá, perceptível, inteligível. Não, eu vou te ligar, isso aqui, depois eu faço isso. Então, eu não estou falando, mas estou fazendo um gesto. Os animais fazem gestos também. Então, quando nós chegamos no homem, que a gente começou a fazer gestos, isso já estava íncito em nós. Porque a evolução ela é interessante, porque ela vai criando linhas. Então, são várias linhas. Então, você imagina o seguinte, você imagina que uma coisa concêntrica, né? Cheio de linha. Aí você entrou numa linha, ela abre uma dimensão para você. Então, naquela dimensão estão estabelecidos o progresso que você fez naquela dimensão. Então, se você imaginar a evolução como uma espiral e cheia de linhas, né, dessa espiral, o que vai acontecer? Em cada dimensão dessa que você entrar, você vai ver uma construção que você criou naquela linha. E isso vai formando seu DNA. Percebe como é que é interessante a evolução? E os animais estão fazendo a sua evolução aí num nível ainda bem inferior ao do homem, mas fazendo a sua evolução. Questão 595. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Os animais não são simples máquinas como supões. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não pode compará-las do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que o homem, né? A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Esse peixinho teve o livre-arbítrio de mudar de aquário, então ele fala que é tudo muito limitado, né? E que só o homem tem essa liberdade que nós possuímos hoje de escolhas. Os animais podem escolher, mas é uma limitação muito grande, né? A limitação de escolha dos animais, não sabemos até que ponto que começa, né? Essa possibilidade da escolha, nós não sabemos até que ponto começa, mas começa em algum momento. Tá? Então, você observa que o estudo dos animais começa a ficar mais interessante, que você não está lidando com bichos, você está lidando com princípios inteligentes em evolução, que nós damos o nome de animais. Isso é muito interessante, porque você pode agora olhar para um animal e pensar, aqui está um princípio inteligente em evolução, que gradativamente vai aumentando esse potencial até chegar no homem. Então, o animal vai se estruturando para chegar no homem. Né? De onde procede a aptidão de certos animais, que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco? Por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana, então nós temos um papagaio e um macaco. Então, os dois imitam, o papagaio tenta imitar a linguagem, a voz, e o macaco os gestos. Então, ele vai colocar, origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçado pelo instinto de imitação. Então, existe um instinto de imitação. Por que existe esse instinto de imitação? Naturalmente, para que a gente possa ir avançando nos escaninhos aí da nossa evolução. Então, nós vamos imitar uma coisa que nós seremos depois. Não é assim? O homem não teve a mimética, que é o homem imitando, e depois ele é aquilo que ele imitou. Então, também os animais têm as suas imitações. Então, ali está o macaco, né? E aqui está o papagaio. Né? O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. O que eles estão construindo neles? O futuro homem, gente. É só isso que está acontecendo. Eles estão construindo o futuro homem. Você concorda com isso? Olha que interessante, né? Então, continuando aqui o estudo. Olha, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Questão 597. Resposta: há e que sobrevive ao corpo. Nós temos aqui duas figuras, né? Do cachorrinho aqui, né? Deixando o corpo dele morto e ele vivo, né? Que também numa outra dimensão. Então, eles continuam depois que desencarnam, né? Com certeza, não tenhamos dúvidas disso.
Agora, tem pessoas que ficam querendo saber quanto tempo tem que o animal vai reencarnar. Meu amigo, se isso fosse, nesse momento, de extrema importância para o homem, a espiritualidade teria dito. Mas tudo tem o seu tempo. Então, há espíritos que se dedicam a isso e trabalham, às vezes, num planeta, o tempo todo do planeta, enquanto possui esses animais, só para orientar esses animais. Aí são os estudiosos, são os gênios disso aí. Nós estamos só começando a ter noções, né, do que é que seja o reino animal. Tá? Bom, na continuidade, a questão 597A, Kardec pergunta: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? E aí a resposta é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Olha que interessante. É aqui que eu quero chamar a tua atenção, meu amigo, minha amiga. Eu vejo, muitas vezes, humanos dar mais atenção ao animal do que ao homem. Tudo bem, nós temos que gostar dos animais, sim, mas o homem, é a nossa raça humana, né? Então nós temos que nos cuidar uns dos outros. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: mas o homem é mau, ele ataca, ele faz, mas o animal também. Sabe? Então o que nós temos que fazer não é a questão de desgostar do homem porque às vezes ele é violento, é nos educarmos. No momento em que eu crio uma frequência positiva, ninguém me ataca. Eu tenho minhas defesas energéticas, espirituais. Agora, se eu estiver na faixa daquela criatura, eu vou ser atacado por ele. Né? Então, o animal, eu me lembro que uma vez eu fiquei preso numa instituição, eu fui lá fazer um trabalho, e eles fecharam, que era na hora do almoço, e quando eu vi, estava tudo fechado, eu estava no meio de 2 cães enormes, aqueles cães de guarda. Eu falei: meu Deus, o que eu faço aqui agora? Eu tinha que passar, porque tinha uma portinha, eu teria que passar no meio deles. Eu só fiz uma prece, eu falei: Senhor, eu tenho que sair. Então, o Senhor me proteja. Passei no meio deles, eles deitaram, dormiram, e eu passei no meio deles. Então, quer dizer, eu não estava ali para ofendê-los, né? Eu não estava ali para tirar a paz deles. Eles também não tiraram a minha paz. Então, vejam vocês como é que é interessante essa relação homem-animal. Nós temos que ter muito afeto, muito carinho pelos animais, sim. Eles são lindos, em vezes são, né, graciosos até, mas o homem é mais importante. Veja aí o que você pode fazer a respeito disso, tá? Questão 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? Conserva a sua individualidade. Isso é importante saber, quer dizer, o animal não vai perder a individualidade dele. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, ele chega lá no mundo espiritual, os bichinhos, né? Eles são individuais, são eles, mas a consciência que eles têm de vida superior não tem. Continuam animais. Isso é muito interessante, muito justo, muito lógico, né? A alma, questão 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie animal que encarne? Não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Então, imagina esse cachorro aqui pensando, perguntando: eu posso nascer uma girafa? Eu posso nascer um cavalo? Eu posso nascer um gato? Não, eles não vão fazer isso, porque eles vão seguir o rito da evolução. Agora, como é que esse rito da evolução? Nós temos hoje, né, grandes estudos que nos ensinam mais ou menos esse rito. Se chama de cardos, né, a sequência da evolução dessas espécies. Então, tem espécies que chegam no homem, tem espécies que não chegam. Ela só é uma ponte, um intermediário. E isso pode ser que também em outros planetas sejam diferentes, né? Então, tem troncos que vão chegar no homem, no caso dos antropóides, e tem troncos que não, que eles vão chegar até um certo ponto e depois migram. E essa evolução, a gente tem que entender que ela é feita tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, muitas vezes, os perispíritos são adequados, arrumados, né, para a nova espécie. E isso não se faz aqui na Terra. Por isso que a gente tem elos perdidos aí na evolução.
né? Às vezes, um animal saiu de uma espécie para passar para outra, mas ele tem que fazer um ajuste no perispírito. E aí ele vem com uma coisa assim, mas aonde que ele veio? Então, a evolução se faz em dois mundos. E o animal tem perispírito, né? Tem glândula pineal, tem tudo isso. Então, você vê que a coisa é muito linda, é desde o princípio. Então, existe essa evolução nos animais para preparar o animal, tanto física quanto estruturalmente, né, espiritualmente, para ele um dia ser um princípio espiritual. Então, no momento, ele é um princípio inteligente, buscando os seus conteúdos lá dentro da inteligência. Né? Que é a questão 600, né? Sobrevindo ao corpo em que habitou a alma do animal, vem achar-se depois da morte no estado de erraticidade como do homem? Então, Kardec estuda muito essa coisa da erraticidade, ou seja, você fica como espírito errante até chegar a uma conclusão da sua consciência de homem. A resposta é, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. Mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. A consciência de si mesmo é que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, provavelmente, pelo que a gente pode entender aqui, é que o animal vai reencarnar rapidamente. E vai vivendo esses níveis de reencarnações, porque muitas vezes tem animais que têm vidas de um dia. Os insetos, por exemplo, e tem animais que têm vidas mais longas, como tartaruga, que passam de 100 anos. Então, isso vai depender muito da necessidade do princípio inteligente no contato com o ambiente do plano físico. Percebe? Tudo tem uma explicação. Então, ele vai ter um contato com o ambiente físico por um tempo, naquela espécie. Depois, uma outra espécie precisa de pouco tempo para adequação do seu corpo físico às pressões, né, que está naquele ambiente. Então, hoje, quando nós temos os órgãos todos formados, que nos sustentam aqui na vida, isso foi formado gradativamente nos tempos anteriores. Formamos os órgãos do sistema digestório, do sistema reprodutório, do sistema circulatório, né? Do sistema das vias aéreas, tudo foi formado ali naquela viagem, né? No reino animal. Então, você pegar, por exemplo, uma ameba, depois você pega uma espécie mais avançada, depois você pega um peixe, depois você pega um réptil, um batráquio, né? E uma ave, você vai vendo que vai aumentando o potencial. Como que aumenta? Porque essa mônada estabeleceu esse contato. Ao estabelecer esse contato com os dois mundos da evolução, o mundo físico e espiritual, ela vai se soltando. Isso já vem com o princípio, já vem de Deus, e vai se soltando gradativamente, vai como abrindo a espiral. Em cada espécie dessa, ela abre um pouquinho mais. Então, não tem nada de abrupto da natureza. Tudo segue um princípio, né? Questão 601. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim. Olha que interessante. Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Veja que você não tem animal só na Terra. Nos mundos superiores tem animais superiores que nós não imaginamos como são. Dispondo de meios mais amplos de comunicação. Percebe? São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhes acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Então, tem mundos superiores que os animais também são superiores, ou seja, há um estágio dessa mônada em mundos superiores, para depois ela voltar, né, para um mundo que nem a Terra, para se desenvolver como homem. Então, você vai criando uma espécie, né, a mônada vai passando pelas espécies, chega uma hora que ela tem que migrar para um outro mundo. E lá nesse outro mundo, ela vai encontrar meios de aprimorar. Né? Depois ela retorna, provavelmente, para mundos mais inferiores, onde ela vai se estabelecendo. Então, há todo um processo interessante na evolução dos animais, porque ela não fica restrita ao mundo, elas migram para outros mundos, assim como eles fazem migrações aqui.
na Terra, né? Os andorinhas, os peixes, enfim, os pinguins, eles fazem migrações para acasalamentos, enfim. Também há migrações nos vários globos aí do universo que tem essa possibilidade de ter animal. A gente tem que entender que tem globo que não tem animal. Não tem, mas tem globos que têm animais. Isso nós vamos aprender no futuro. Por isso que eu estou chamando você, meu amigo, minha amiga, para sair dessa caixinha, sabe? Pensa mais fora da caixinha, pensa maior, pensa mais grande, como dizem, né? Kardec faz um comentário aqui, ó. Não há nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante e o cavalo, né? E imaginamos-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não faria sob a direção do homem. Então, você vê, o cão ele é muito ligado ao homem, o elefante menos, mas ele é inteligente, ele ajuda o homem. Tem, né, civilizações aí, por exemplo, lá no Oriente, que o elefante serve de transporte, né? Na guerra ele era muito utilizado. O cavalo, né, nem fala, né? O cavalo está aí com toda essa potência dele na ajuda do homem. E ele fala também, né? Se imaginamos essas pessoas dotadas, esses animais dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Né? Trabalhos manuais, enfim, que eles possam ser utilizados para isso. O animal, o boi, ele não, antigamente não girava a moda do moinho, ficava ali, coitadinho, rodando, e girando a moda do moinho para moer milho, fazer fubá, fazer farinha de milho, enfim. Eles ajudam o homem também. Só que a gente tem que entender, né? Que eles faziam esse trabalho e fazem até hoje sob uma direção do homem. Eles não sabem imaginar que eu vou moer uma mó. Né? Não vou saber isso. Na minha infância, eu tive essa possibilidade, minha família tinha um moinho, né? Então tinha lá o animal que ficava rodando a moda do moinho. Depois colocou-se lá uma água, desviou-se uma água, a água fez esse trabalho. Então vejam vocês que tudo se interliga na natureza, tudo. Então o animal é um princípio inteligente em evolução, assim como nós também passamos por aqueles reinos lá um dia, tá? E vamos continuando, esse estudo é muito bom, né? Questão 602. Os animais progridem como homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Deixa eu imaginar que tem um gatinho se imaginando um leão, né? Então, é pela força das coisas que ele chegará a leão. Esse princípio provavelmente chegará a leão. Não estou dizendo para você que ele vai chegar a leão, sabe, gente? Eu não sei se o gato ele é só gato e depois ele foge dessa linha de gato para uma outra linha. Mas o princípio inteligente vai. Percebe? O princípio inteligente vai passando por outras experiências até chegar, provavelmente, a um bicho desse tamanho. Tá? Então, é preciso entender que os ambientes aqui da Terra ajudam esses animais a progredirem, como nos ajuda também. Então, nós estamos todos no processo de evolução, cada um na sua condição. Por isso que homem é homem, animal é animal. Há uma distinção, tem que ter essa distinção, porque senão nós nos embruteceremos, e como os animais, já passamos por isso. Eu conheci um veterinário, né? Ele é mais que um veterinário, que é um pesquisador. Ele era igual um animal. Se olhava para ele assim, ele chegava em casa, ele quebrava às vezes portas, né? Batia nas pessoas, ele tinha aquela sensação do animal, porque ele entrava na frequência do animal e não sabia se controlar. Claro que você pode entrar na frequência, você pode trabalhar com o animal sem entrar nisso, mas ele não tinha essa condição, então ele abaixava a níveis animalescos mesmo. E você não vê pessoas fazendo isso? Então é preciso entender, o homem, gente, é o homem, ele pensa, ele raciocina, ele escolhe, são coisas que o animal não faz. Por isso a diferença, que temos que respeitar e entender essa diferença, tá? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Olha que pergunta, né? Se no mundos superiores, nós falamos de animais de mundos superiores, não é isso?
Então, lá nesses mundos superiores, os animais sabem de Deus, né? Resposta é não. Para eles, o homem é um deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Quando nós estudamos a mitologia, nós estamos fazendo esse estudo de mitologia, então aqueles deuses, muitas vezes aqueles deuses que a mitologia conta eram espíritos ali ajudando aquela evolução do homem primitivo ou um pouquinho depois do primitivo. Então, é a mesma coisa. Nós, como primitivos, a gente não via, não pensava em Deus numa essência como é. Né? Só agora que a gente está começando a entender isso. Então, os animais têm nos homens os seus deuses. Então, quando você trata bem um animal, né, você é um Deus para esse animal. Esse Deus, gente, não é Deus com D minúsculo, tá? Precisa entender isso. É um guia, esse Deus guia, esse Deus modelo, como nós tivemos no nosso passado histórico. Aqui na Terra nós tivemos espíritos que nos guiaram. Veja você que o Eric von Däniken, né? Não sei se você já leu algum livro do Eric von Däniken, que ele fala assim, eram os deuses astronautas? Ou seja, eram espíritos que vinham para ajudar o homem, e ele conclui que sim, que eram espíritos que vinham às vezes em naves espaciais. Não vou dizer que de outros planetas não, porque aqui na Terra está cheio de nave espacial, tá, gente? Esse negócio de OVNI, precisa tomar muito cuidado com isso, porque o OVNI pode estar na própria Terra. André Luiz fala dessas naves que vêm aqui trazer pessoas, levar pessoas. Tem as subterrâneas, né? As interinas. Então, quer dizer, precisa saber o que é uma nave que vem de um outro planeta, como uma nave que é da própria Terra, transportando as pessoas de uma dimensão para outra. Então, esses espíritos que vinham nessas naves podem ser espíritos aqui da Terra mesmo, trabalhadores de Jesus, né, que estavam ali ajudando o ser primitivo. Então, precisamos entrar nessa linha da naturalidade e deixar essa linha do ocultismo, essa linha do mistério, sabe? Aquela coisa fantasmagórica. Não, vamos colocar tudo numa linha de ação. Olha, existem planos no mundo espiritual que vêm ajudar o mundo físico. O mundo físico é um campo necessário à evolução dos espíritos saídos, por exemplo, do animal. Estou dizendo até aqui na Terra. Né? E aí tem esses espíritos que vêm aqui, que podem ser espíritos da Terra. Agora, pode vir também um espírito de um outro planeta? Pode, desde que Jesus autorize e desde que seja útil ao homem. Pode, não tem problema nenhum. Trazer novas tecnologias, não tem problema nenhum. Só que nós temos que tomar cuidado com essa ideia de OVNI. OVNI também, a grande parte é da Terra mesmo. Tá? Depois você estuda isso aí com mais atenção nos livros do André Luiz. Bom, questão agora 603, né? Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados existentes no mundo superiores, são sempre inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vista e de progresso que todas as obras revelam. Então, Kardec pergunta, o animal foi criado para ser sempre animal? E o homem sempre homem? Porque muita gente pergunta isso, né? Tem gente que não aceita que o animal vai progredir para o homem, porque aí estaria dando testemunho de que ele passou por aquela fase. Tá? Então, tem gente que não aceita muito essa questão. Então, vamos ver o que os espíritos respondem, né? Eles vão dizer o seguinte, ó, tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis entender. Assim, as coisas aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância. Logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais que por nenhum de seus pontos deixam de responder à sublime sabedoria do Criador. Olha você que interessante, né? Então, o que os Espíritos dizem? Olha, os animais chegarão ao homem dentro de uma linha que nós ainda não conhecemos. São linhas, são pontos dispersos para cá, para lá,
faz todo um movimento de evolução. Mas tem homens que não aceitam isso, pelo orgulho, pela prepotência, né? Ele vai perguntar assim, eu fui lesma? Não, você não foi lesma. Você foi mônada divina passando pelaquela experiência para adquirir recursos para a tua evolução. Mas tem pessoas que não entendem isso. Ah, eu fui escorpião? Não, você não foi escorpião. Você passou por aquela probabilidade do escorpião, para você entender e criar normas para o seu futuro. Né? Então, tudo é muito bonito. Eu gostaria muito, sabe, de ter um mestre que me falasse isso claramente, mas só na espiritualidade por hora. Aqui no plano físico, até acredito que tenha. Em estudos muito fechados, né? Que não tem preconceito, que não tem nada disso, pode até ter. De vez em quando você encontra em umas palestras mais aprofundadas, né? Mas é preciso entender que tudo tem um encaminhamento justo na natureza, que tudo é de Deus. Então, tudo tem encaminhamento justo. É isso que nós podemos entender por agora e que você também pode entender por agora. Então, vamos dar sequência aqui ao estudo. Agora nós vamos a pergunta, né, 604A. A inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a alma do homem? É, porém, os animais só possuem inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Aqui é a grande diferença, sabe? O que o homem ainda não entendeu. Nós temos que desenvolver a inteligência moral e ética, porque a moral e ética transitam numa mesma faixa, né? E a gente não entende isso. Então, quer dizer, o animal, ele está, né? Possui só a inteligência da vida material. Eles sabem onde buscar o alimento, a água, o repouso. Só isso que eles sabem. Eles não têm essa questão de moral, né? É tanto assim, eu vou dar um exemplo muito interessante para vocês. Às vezes eu vejo filmes, gente, dantescos. Dantescos. O sujeito encontra, o homem encontra a mulher, o moço, a moça, por exemplo, numa festa, e vão para um bunker desses aí, né? Um lugar desses aí. Chegando lá, um já vai arrancando a roupa do outro. Vocês já viram isso? Aí eu fico vendo os animais, a dança do acasalamento. Eles têm todo um rito para o acasalamento e a reprodução. O homem não, o homem é aquela coisa estranha, sabe? Então, o homem, isso está faltando o quê? Moral. A pessoa que faz isso está faltando moral, mas eu estou no impulso. Impulso não é inteligente, não. Busca de sensação, busca de prazer imediato, isso não é moral, desculpa, mas não é. A moral é o respeito que você tem que ter a você, para você criar a ética que respeita o outro. E ali aquela coisa meio que... Não é animalesco, o animal é muito melhor. O animal faz uma dança. Tem um passarinho que ele não sabe dançar, então ele contrata, né, um passarinho dançarino para dançar para a fêmea. Nossa, isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Né? Então, o que você pega? Há uma corte, né? Se faz uma corte. Quando nós vivemos certas épocas da nossa história, também tinha isso, a corte, que os cavalheiros faziam as damas. Era um momento bonito, era um momento lúdico, né? De acertos, de namoros, mesmo como diz Emmanuel. Tem que ter um momento do namoro, de aproximação, para ver se é isso mesmo, se as almas estão afins, estão mais ou menos afinadas para o relacionamento. Depois vem o noivado, que já é uma aproximação maior. Só depois, então, é que vem o matrimônio. Hoje está uma coisa estranha, que os animais dão de 1000-0 nos homens nesse quesito. Pensa aí, o que você acha disso, né? Bom, questão 605. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre homens e animais, não é lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que se esta última não existisse, só como bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita? Dessa maneira de ver, resultaria serem
os bons e os maus instintos do homem, efeito da predominância dessas outras almas. Eu tenho que dizer o seguinte: será que no animal tem uma alma bruta, né, que é a alma dos instintos, e uma alma espírita, que ele coloca, um princípio inteligente, que vai em evolução? Né? E o homem também teria isso? Então eles respondem que não. O homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar dos órgãos. Dupla no homem só é a natureza, a nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e dos seus instintos. Por sua alma, participa da dos espíritos. Então é natural que a gente tenha instintos também. Né? Porque nós temos um corpo físico ainda, um corpo animal, que ele é muito mais avançado do que qualquer animal, mas é um corpo ainda com as mesmas características do corpo animal. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, faça e haja com instintos, que nos trouxe até aqui no homem. Mas nós temos o quê? Nós temos a vida espiritual, que já é em evolução. Não por sua alma, né? Essa individualidade já expandida. Então, no animal, a mônada divina é pequenininha. Então, ele tem que trabalhar com instintos, porque essa mônada não dá a ele condições de raciocínio ainda. O homem, não. Essa mônada já expandiu. Então, já dá condições de raciocínio. Então, quando ele sente a necessidade do instinto, o que ele deve fazer? Dominar esse instinto. Porque ele já pensa, ele já raciocina. Então, não ir feito um animal, né, que não tem inteligência, tá, em busca daquele instinto. O que Jesus falou? Vigiar e orar. Que a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso. O espírito está pronto porque ele já chegou no reino nominal, mas o corpo muitas vezes atrai para coisas do reino animal ainda. Esses instintos da comida, né, aquela comeria, esse churrasco, comendo com mão, aquela coisa toda, aquela necessidade, né, de participar daquele festival de alimentos, né, ou de sexo, ou de bebidas. Isso tudo vem porque os animais eles usavam as ervas para se curarem. Né? Os animais, quando estão doentes, eles sabem lá no campo onde encontrar a erva para ajudá-lo. Então, quando a gente chega no homem, a gente está querendo essa erva também. Só que aí prejudica a gente. Né? Porque hoje nós temos outros elementos para nos curar, que não seja exatamente daquela forma, que para os animais era boa, para o homem que ainda não raciocina direito, ele usa aquilo para tirá-lo do seu estado normal de consciência. E nessa questão, né, seguinte, não, comentando sobre a questão, de modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre o espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria? Essa é a pergunta de Kardec. Então, além de tudo, nós temos que lutar contra a influência da matéria. Olha que grupo de pessoas bastante ainda, né, instintivas. Né? Então, a resposta é: quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os seus laços que o ligam à matéria. Não vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas uma da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Nós vamos estudar isso no nosso segundo estudo sobre esse assunto, da mente em psicose, né? Nós vamos trabalhar esse assunto. Mas, conquanto não tem a alma animal, que é por suas paixões univela os animais, o homem tem o corpo, que às vezes se rebaixa até o nível deles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade e de instintos, porém, inteligentes esses e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Às vezes a gente vê pessoas que têm instintos selvagens nas suas ações, principalmente no sexo, né? Sexo selvagem. Não, os animais não fazem isso, gente. Os animais se respeitam muito, mas muito mesmo, no ato da reprodução, que eles fazem isso para reproduzir. Né? Então, quer dizer, o homem é que embrutece aquilo que os animais sublimavam, ou que os animais sublimam. Então, cuidado, muito cuidado com os seus instintos avassaladores. Né?
seus instintos têm que ser cada vez mais dominados pela razão. Cada vez mais. O instinto da alimentação, né? Por isso, hoje nós temos todo um conjunto de ética e estética no alimentar. Nós temos toda uma condição que nos é dada para vivermos situações bem melhores, né? Bem mais avançadas. Então, ao homem compete usar da sua inteligência para aprimorar cada vez mais a sua condição de ser vivente, afastando-se dos instintos, das sensações grosseiras, né? Daquele interesse pessoal de baixo nível, de baixo teor espiritual. É isso que nós precisamos fazer. Os animais fazem isso com sublimidade, e o homem faz de uma maneira muito abusiva, né? E muito lamentável para ele próprio, homem. Né? Então, vamos continuando aqui. Olha, encarando, já é um comentário de Kardec. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e o moral que o torna superior ao dos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando o seu espírito, se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob a sua influência, aproxima-se do bruto. Isento delas, eleva-se à sua verdadeira distinção. É isso que nós estamos colocando. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos deixando essas expressões anteriores que nós passamos lá nos reinos anteriores ao reino hominal. Nós somos homens, nós somos mulheres, nós somos criaturas dotadas de razão, de inteligência, que os animais não têm. Então, eu não tenho que rebaixar o nível deles, pelo contrário, cada vez mais elevando o meu nível de consciência para entender mais e mais a criação e como eu lido com essa criação, sendo eu um ser criado por Deus que criou tudo. Os animais não pensam assim. Eles só respeitam, eles só seguem ritos e cerimoniais próprios deles. Eles vivem no sagrado, eles vivem em Deus o tempo todo. E nós vivemos no profano. Essa é a diferença. Então, no profano, você cria ilusões, você cria fantasias que os animais não têm. Então, por isso que os homens, muitas vezes, descem a níveis até inferiores aos animais, porque ele vai fantasiando coisas que não deveria fazer. Os animais não, eles seguem o rito do sagrado. Entenda isso, os animais seguem o rito do sagrado. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre isso. Guarde isso com você. E vamos continuando, então, aqui no nosso estudo. A questão agora é 606, tá? De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente do universo. Então, ou seja, a mônada entra na evolução. Vamos ver se a gente consegue explicar. A mônada, ela entra na evolução. Ela tem que vivenciar ambientes. O ambiente de fora, tá? Que nós experienciamos de fora de nós, está correlato com o ambiente interno. Então, o ambiente de fora chama o ambiente de dentro a se expandir. Então, o ambiente de fora é construído pelo o fluido cósmico universal, que é uma emanação de Deus. Então, dentro desse ambiente do fluido cósmico universal e as suas variações, nós vamos criando ambientes próprios a cada momento da nossa evolução. Então, os animais tiram do fluido cósmico universal o ambiente que ele necessita, e o homem tira o ambiente que ele necessita. Ficou claro para você? Então, tudo é um ambiente próprio, único, que vem de Deus. E cada um vai vivendo nesses ambientes. Os espíritos superiores, por exemplo, eles vivem em ambientes muito superiores. Por quê? Eles conseguem sublimar cada vez mais as suas vivências e o entendimento desses ambientes. Enquanto a gente estiver em ambiente deletério, ambiente de bebida, de cigarro, de droga, de falação, de maledicência, de culpas, enfim, quando estiver nesses ambientes, nós estamos complicados, porque a gente não consegue entender a potência do ambiente para nos fazer crescer. Então, a gente tem que sair disso, a gente tem que abandonar essas linhas de raciocínio, esses campos morfológicos criados, né, por mentes menos inteligentes ou menos
capazes, moral e eticamente, sair disso para uma coisa superior. É isso que o Espiritismo está nos ensinando. Na hora que você entender o ambiente mais puro que nos rodeia, pronto, você está no ato, exatamente no rito necessário aos seus crescimentos, tá? Então, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais, sem dúvida, do fluido cósmico, está aí, olha, sem dúvida alguma. Porém, o homem passou por uma elaboração que o coloca acima da que existe no animal. Porque o animal só consegue ver até um ponto, minha gente, olha. Então, o animal ele só vai até um pontinho aqui, ó, e o homem já está acima. Então, uma coisa é diferente da outra. Esse aqui eu já vivi, esse aqui eu estou vivendo, e tem outra lá acima que eu teria que viver. Percebe como é que é isso? Então não é nada difícil de entender. É só você deixar seus preconceitos, né? Ah, eu não gosto de estudar isso é muito difícil. Não tem nada difícil. O difícil é aquilo que a gente ainda não aprendeu, né? Antigamente a gente tinha uma dificuldade de fazer uma conta de multiplicar, não tinha? Hoje a gente faz com naturalidade, conta de somar, de diminuir. Eu lembro disso. Antigamente, na metade do século passado, meu Deus, as meninas tinham dificuldade com isso. Hoje é natural, né? Vamos dar sequência aqui, né? Agora nós vamos para a questão 607. Dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do desenvolvimento? Então nós vamos imaginar que nós fomos assim espiritualmente como crianças, né? E onde que a gente viveu? Como é que foi? Numa série de existências que precede o período a que chamais humanidade. Ora, qual é esse animal? Né? Então nós vivemos essa experiência lá anteriormente. Não há dúvida disso. Agora, na questão 607A, Kardec vai perguntar: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já nos dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É no reino animal, meu amigo, no reino vegetal, no reino mineral, né? Conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Olha aí, passou do animal para o homem. Entra, então, o período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade de seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois da juventude e da madureza. Isso é maravilhoso, meu amigo. Não deixa a menor dúvida com relação a isso. Agora é questão da gente entender, da gente aceitar, né, e estudar. Porque aí agora, para você, abre um campo novo. O estudo sobre os animais agora é diferente. Porque você sabe que ali está sendo elaborada a possibilidade será feita e será concluída no homem, que evoluirá sempre, só que fora da matéria. Até o homem nós usamos a matéria mais densa. Passou do homem para frente é menos denso. Nessa origem de coisas, há de humilhante, o que há de alguma coisa de humilhante para os homens? Sentir-se humilhados os grandes gênios por terem sido feitos, por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que ele seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar as profundezas dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito seja o que for, sem um fim, e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemada a sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Veja você, meu amigo, que Deus cria tudo por um objetivo. Quando você pegar um animal agora, quando você olhar para um animal, olha nisso. É um ser, é um princípio espiritual em desenvolvimento para o princípio inteligente, assim como as coisas se organizam aqui, do mais simples ao mais complexo. Um prédio começa
por furar o terreno para fincar as balizas, não é? Então, depois chega aquele prédio maravilhoso, mas teve um princípio, com muita terra, muito barro, muita areia, muita pedra, aquela revolução toda ali, né, da obra, até chegar à tua casa, arrumadinha que você mora. Assim também na estrutura da evolução espiritual, tá? Então, dando sequência aqui, olha, questão 607b, esse período de imunização principia na Terra? Pergunta importante, será que é na Terra? A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. Então, amigo, há muita coisa para estudar. Nós não podemos dizer isso é isso. Não. Nós estamos num princípio de entendimento de como Deus cria e criou as suas coisas. Então é preciso se interessar, é preciso estudar, se você realmente quer crescer nesses quesitos. Né? Vamos aqui, estamos terminando o nosso estudo, né? Questão 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos da sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão porque os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, observa você que coisa interessante, quando a gente tem isso guardado no nosso, digamos, nosso universo autômato, né? No universo reptiliano, o cérebro reptiliano, que é um reflexo da mente, né? Do cérebro mental. Então, no reptiliano é que nós aprendemos essas coisas. Quando a gente chega a usar o pré-frontal, aí essas coisas do reptiliano passam despercebidas, passam para os automatismos. Então, eu não vou me lembrar daquilo. Eu vou me lembrar só das coisas mais recentes. Mas eu posso perceber os meus instintos. Daí que eu tenho que dominá-los. Muito claro, né, gente? Muito, muito claro. Na questão 35, né, na questão 609, uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período que se poderia chamar anti-humano, antes de ser humano, né? A gente conserva esses traços, conforme a distância que medeia esses dois períodos e o progresso realizado. Durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por bruta transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si. Nós sabemos que para o homem sair do Australopithecus, né, ser bem primitivo, até esse homem que migrou para o hemisfério norte, ele levou mais ou menos 5 milhões e meio de anos. Que é esse período que está dizendo aqui. É um período que vai fazendo com que a mônada vai se afastando dos instintos animais para o campo dos raciocínios. Então, quando ele migra da África para o hemisfério norte, a partir daí ele vai progredir, né, chegando ao Homo sapiens. Então, isso demorou muito, porque ele teve que se adaptar. Ele teve que parar de andar de 4 para andar de 2, teve que modificar a estrutura da coluna, a estrutura das vias aéreas. Então, isso demorou. Não é nada abrupto. Assim, a evolução se fez até aqui. À medida, porém, que o raciocínio, a razão passam a dominar, a evolução fica mais rápida. Né? Então, é aquela coisa que vai bem devagarzinho, saindo de uma furna, depois abre o clarão da boca do túnel, pronto, aí a pessoa se vai. Então, por isso que a nossa evolução daqui por diante, ela vai ser bem mais rápida. Tá? E a questão, agora 610, que é a última do nosso estudo de hoje,
Ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte da ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, meu amigo, minha amiga, olha só na espécie humana nós vamos começar a entender, a conhecer Deus. Até aqui nós viemos trazidos por Ele, né, de uma maneira muito instintiva, mas sagrada. A partir do homem, esse entendimento passa a ser racional. Eu pergunto para você, você está buscando esse entendimento de Deus? Porque tudo é isso. Todo o sentido da vida é o espírito retornar a Deus sábio e virtuoso para fazer, sim, o trabalho que está aguardando você, lá nos reinos da criação, próximos a Deus. O animal é um princípio, você é a sequência do princípio. Muito obrigado por você estar até aqui, nesse momento conosco, que você possa buscar lá no Livro dos Espíritos, né, essa questão no livro 2, né, no capítulo 11, essa questão do reino animal e dos homens. Muita paz para você, muito agradecido, e que Deus te conserve sempre na sua vontade de crescer conscientemente para Ele. Paz para você. Tchau. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.